Ford Núcleo, um conceito de carro nuclear da Ford de 1958. Ele poderia rodar mais de 8.000 quilômetros com uma única cápsula de combustível nuclear, antes de precisar parar em algum posto para trocá-la, e ainda não emitiria gases poluentes. Analisando hoje em dia, parece uma ideia meio maluca andar por aí com um reator nuclear na carroceria do carro. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender o que estava se passando na época que levou essa gigante montadora, a Ford, a considerar essa ideia interessante e maluca, e por que nunca saiu da fase de planejamento. 53 anos antes da história do núcleo, em 1905, Einstein publicou seu famoso artigo intitulado A Inércia de um Corpo Depende de Sua Energia, revelando a relação entre massa e energia e propondo a sua famosa equação E igual a mc ao quadrado. Ele não foi o primeiro a propor uma relação entre massa e energia, mas foi o primeiro a apresentar a sua equivalência através da equação E igual a mc ao quadrado. Em 1934, o físico italiano Enrico Fermi descobriu a fissão nuclear e a partir daí começou a corrida pelo desenvolvimento de armas e geração de energia elétrica a partir da fissão nuclear. Em julho de 1945, ocorreu o teste da primeira bomba nuclear do mundo, desenvolvida no Projeto Manhattan, nos Estados Unidos. Em 1948, energia elétrica é gerada pela primeira vez no mundo pelo processo de fissão nuclear, através do reator nuclear X-10, parte do Projeto Manhattan. Em 1954, a primeira usina de energia nuclear do mundo entra em operação na União Soviética, na cidade de Obninsk. A energia nuclear prometia produzir eletricidade limpa, segura e extremamente barata. O poder do átomo estava sendo vendido como combustível que substituiria todos os outros, até mesmo fóssil, abastecendo os veículos terrestres, marítimos, aéreos e até espaciais. Em 1954, foi lançado pelos Estados Unidos o primeiro submarino do mundo movido a energia nuclear. Em 1958, a NASA começou a trabalhar em um projeto de uma espaçonave movida a explosões nucleares, o Projeto Orion, já abordado aqui no canal. E foi nesse mesmo ano que a Ford lançou o conceito de um carro nuclear, o Núcleo. Os primeiros modelos possuíam uma cauda, como diversos carros da época inspirados na indústria aeronáutica, dando uma aparência tão futurística quanto seu sistema de propulsão. Depois de um tempo, ele foi redesenhado sem a cauda vertical. O design do carro, estilo picape, com uma traseira mais alongada, era necessário para carregar o seu reator nuclear, suspenso entre duas barras na traseira do veículo. O design do carro assumia que o reator e o escudo de blindagem contra a radiação alcançariam um nível avançado de miniaturização em um futuro próximo. Os detalhes exatos sobre o mecanismo de acionamento do núcleo não são claros, mas imagina-se que utilizaria um sistema similar aos dos submarinos nucleares ou porta-aviões. Na época, miniaturizar um reator nuclear para colocá-lo em um submarino já foi um enorme desafio. Agora imagina colocar em um carro. Ele utilizaria a fissão de urânio para aquecer um gerador de vapor, convertendo a água armazenada em vapor de alta pressão, que seria então utilizada para acionar um conjunto de turbinas. Uma turbina a vapor forneceria o torque para impulsionar o carro, enquanto que a outra acionaria um gerador elétrico para alimentar os sistemas convencionais, como ar-condicionado e iluminação. O vapor na saída da turbina seria então condensado de volta para o estado líquido e enviado de volta ao gerador de vapor para ser reutilizado. Esse sistema fechado permitiria que o reator produzisse energia continuamente enquanto o material de fissão durasse. Uma outra proposta para o Núcleon era utilizar propulsão via motores elétricos, com o reator nuclear acionando uma única turbina, que geraria toda a eletricidade necessária. Os engenheiros da Ford estimaram que o núcleo do reator do carro, chamado de cápsula de energia, poderia ser projetado para durar 8.000 quilômetros entre as trocas. As cápsulas seriam trocadas em postos de combustíveis modernos. Algo que não havia sido discutido era o que seria feito com o lixo radioativo das hastes de combustível dentro das cápsulas utilizadas. O alcance e o desempenho do núcleo dependeriam do tamanho da cápsula de energia, com a Ford sugerindo que os motoristas poderiam escolher entre núcleos de reator otimizados para maior potência ou maior alcance.
E sem os barulhos da combustão interna e da exaustão dos carros convencionais, o núcleo seria relativamente silencioso, emitindo um leve ruído de turbina. Para ajudar no resfriamento do enorme calor gerado pelo reator nuclear, o carro foi projetado com a adição de entradas de ar na borda da frente do teto e na base dos suportes do teto. A cabine de passageiros estava localizada bem na parte da frente do chassi, se estendendo além do eixo dianteiro. Isso foi feito para distribuir melhor entre os eixos o enorme peso do reator e do escudo de proteção, além de distanciar os passageiros da radiação do reator nuclear na parte traseira, por mais que a quantidade de blindagem de chumbo necessária para manter o DNA do motorista a salvo teria tornado o carro incrivelmente grande e pesado. Na época calculou-se que, com a tecnologia existente, o escudo para o carro pesaria 50 toneladas. Os projetistas da Ford esperavam que algum dia a invenção de algum tipo de blindagem muito mais leve tornasse possível a construção do núcleo. Um carro ultra eficiente, capaz de rodar 8.000 quilômetros, silencioso e não emitia gases poluentes. Parecia que no futuro os carros nucleares dominariam as ruas. Então, quem impediu que o projeto prosseguisse? Com licença, Como vimos, a realização do projeto do Núcleon dependia da extrema miniaturização dos reatores nucleares e de blindagens contra a radiação muito mais leves que as existentes na época. Hoje sabemos que isso não ocorreu no nível necessário para a implementação em um carro. Conforme os engenheiros foram vendo que essas inovações não iriam surgir em um futuro próximo, o projeto foi descartado. Além disso, no início o Núcleon foi recebido com entusiasmo pelo público, mas à medida em que a população em geral foi se tornando cada vez mais consciente dos perigos da energia nuclear, o Núcleon foi perdendo o apelo popular. O que seria feito com o lixo radioativo produzido? E em caso de uma colisão, imagina quantos acidentes de carro ocorrem todos os dias. Cada um deles seria um desastre radioativo. Os submarinos nucleares estavam distantes da população, mas os carros estariam no meio das cidades. Bom, isso tudo pôs um fim ao ambicioso projeto da Ford. Ela nunca chegou a construir uma unidade do carro, apenas um modelo em escala 3/8, feito primeiramente em argila e depois em fibra de vidro. A ideia era apresentar um possível design de como poderiam ser os futuros carros movidos à energia nuclear. A versão em tamanho real teria mais de 5 metros de comprimento, 2 de largura e 1 de altura. Mas a Ford não foi a única a apresentar projetos de carros movidos à energia nuclear na década de 50. Havia também o americano Studebaker Packard Astral, que foi apresentado em 1957. O francês Simca Fulgur, que foi apresentado em 1958, com a ideia de apresentar um conceito de nos carros nos anos 2000. E o também francês Arbel Symmetric, que usaria cartuchos de combustível feitos de resíduos nucleares, apresentado também em 1958. Em 1962, a Ford apresentou novamente outro conceito de carro nuclear, o Ford Seattle White 21. Nele, o reator nuclear ficava na frente do passageiro, em cima das 4 rodas dianteiras. Isso evitava que, em caso de colisão, o reator e o escudo fossem projetados contra os passageiros. Novamente, a aposta era de que principalmente os problemas com o escudo de proteção contra a radiação seriam um dia solucionados. 1999 AD. More than a generation away. And yet dreams travel faster than light. And even now, scientists and planners are shaping the lives of our children who will live in the 21st century. Apesar de o projeto não ter vingado, temos que dar um crédito aos projetistas da época, pois mesmo sendo um projeto tão desafiador para a época que a tecnologia necessária nem existia por completo, eles ainda assim tentaram, apresentando um conceito de como poderia ser e dando uma direção para as pesquisas, mesmo que fosse para provar que não seria possível em um futuro próximo. Quando surge uma nova tecnologia, é natural tentar aplicá-la em diversas áreas para testar a sua viabilidade. Na época, acreditava-se que a energia nuclear estaria em trens, aviões, carros e dentro de todas as residências. While nuclear power in locomotives, submarines, ships, and even very large airplanes may all but revolutionize future transportation on land, sea, and air.
Atualmente, isso está acontecendo com as baterias de íon lítio, que até o momento estão mostrando um enorme campo de aplicações. Mas algumas tecnologias são viáveis somente em algumas áreas da engenharia, pelo menos até que a tecnologia necessária evolua mais alguns passos. Atualmente, há umas pesquisas muito promissoras na miniaturização de reatores nucleares que poderão um dia ser aplicáveis em veículos menores. Eles são chamados de pequenos reatores modulares. Uma planta nuclear inteira pode caber na carroceria de um caminhão. Há também novas formas de utilizar o urânio, produzindo menos lixo radioativo, com mais de 50% de aproveitamento do urânio, em comparação com os cerca de 4% das usinas tradicionais, e que operam a pressões ambiente, evitando o que aconteceu em Chernobyl. Há ainda outras maneiras que aguentam temperaturas muito mais elevadas, eliminando o risco de que o combustível derreta, como aconteceu em Fukushima. O que ocorre também é que, se a tecnologia demorar muito para amadurecer, pode surgir uma outra que seja muito mais atrativa, como é agora o caso da fusão nuclear, que promete tornar a velha fissão nuclear obsoleta. E qual você acha que será a tecnologia que impulsionará os carros no futuro? Escreva nos comentários. Se você gosta do trabalho que venho realizando aqui no canal e gostaria de apoiar o projeto, eu lancei uma campanha para apoiadores do Integrando Conhecimento. Veja o link na descrição do vídeo. O seu apoio é muito importante para a evolução do canal. Deixo aqui os meus agradecimentos aos primeiros apoiadores, cujos nomes estão